Qual que é a sua função na escola? Eu tenho um cargo de pedagoga no noturno e de professora de apoio à tarde. Esse cargo, ele é efetivo? Não, eu sou designada. O que é designado? Designado é quando você não é instável no estado, né? E aí todo ano você passa por um processo de fazer uma inscrição e após a classificação, de acordo com o seu tempo de serviço, a sua idade, né? E a sua escolaridade, você vai concorrer com várias outras pessoas e aí se você tiver à frente dessas outras pessoas em relação ao seu número de classificação, você pega esse cargo. Você está na escola estadual Aide de Souza Abreu desde quando? Desde maio deste ano. Como tem sido a sua passagem pela escola no cumprimento das suas funções? E aí você pode falar os principais pontos que, inclusive, trouxeram você aqui. Então, eu entrei na escola sem nenhuma experiência. Eu fui correndo atrás desde que eu entrei lá. Eu tenho uma colega de trabalho que me instruiu muito e a vice-diretora também me instruiu bastante. Mas assim, eu não tive ajuda nenhuma do senhor diretor, mas cobranças eu sempre tive em relação a ele. Aliás, desde o momento que eu entrei, ele mostrou empatia. Segundo fala dele, ele nunca teve empatia pela minha pessoa e não sei se foi esse o motivo, eu corri atrás dos saberes, do que eu tinha que aprender para mim poder estar trabalhando e estou lá até os dias de hoje, mas como eu disse, foi através do meu esforço, eu não obtive nenhuma ajuda em relação ao diretor. No início da sua jornada naquela escola, foi contra você assumir a sua função? Sim, na verdade, assim que eu entrei na escola, né, eu percebi através de uma outra funcionária que me mandou embora, no meu entender, ela não me queria ali, mas na verdade ela estava querendo me prevenir do que estava por vir. Eu cheguei à escola às 7 horas da manhã e somente fui atendida às 13h30 da tarde. Quando ele me atendeu, nem boa tarde ele me deu, simplesmente chegou e falou assim, é você que está querendo o cargo, né? Isso em maio? Em maio. E aí eu falei sim. Aí ele falou assim, olha, não estou disposto a aprender, a te ensinar, não tenho tempo para te ensinar, então você está querendo o cargo. Se você não der conta, eu vou te dar duas opções. Ou você pede para sair, igual eu fiz com a outra pedagoga que estava aqui, você vai sair, vai ficar 30 dias de castigo no estado. Ou então, eu te mando embora e você vai ficar 90 dias sem poder pegar o teu cargo. Na sua opinião, essa postura dele inicial em maio para com a sua pessoa, ela se deu porque ele tinha interesse de que outra pessoa ficasse no seu lugar ou que a sua função ficasse vaga? Ele até disse pra mim assim, né, antes de eu te responder, por mim que isso aqui fica meses sem pedagoga. O que eu não quero é ter mais trabalho. Então eu acho que ele não me queria por eu não ter experiência nenhuma na área. Então, como já era o 7º, 8º e estava encaminhando para o 8º edital, eu acredito que ele não estava nem aí. Quem pegasse era isso mesmo. Ele não ia ensinar de qualquer forma. Como é o comportamento desse diretor em relação aos demais funcionários da escola? Bom, ele já demonstrou, né, já disse para uma colega de trabalho que ele nunca teve empatia por mim. Eu acredito que seja algo pessoal sim em relação a mim, como ele mesmo disse, desde o primeiro momento, mas isso não é só comigo. Eu já vi ele gritando com ASBs, pessoas já relataram para mim a falta de educação dele, inclusive uma colega minha também já me disse, né, que ela foi muito mal recebida na escola e ela é efetiva, que desde o primeiro momento que ela entrou lá, ela viu um descaso dele, inclusive ela chegou a pensar em desistir do cargo, mas é professor, é ASB, até mesmo, né, eu já vi ele sendo irônico, até mesmo com a minha vice-diretora. Eu acho que isso não é pessoal, eu acho que isso é do caráter dele. Ele não se importa com as pessoas, ele só se importa com ele. Ele já destratou mais funcionários ou pais de alunos ou até mesmo alunos lá na escola? Sim, inclusive eu presenciei de um aluno do noturno. O aluno estava fazendo prova em sala de aula e eu estava na minha sala. E aí os meninos estavam rindo em sala de aula e ele passou. E essa colega minha que eu disse pra você que no começo ele rejeitou ela na escola e olha que ela é efetiva, ela estava aplicando na prova, quando os meninos riram, ele pediu somente um aluno para sair. E aí o aluno saiu e levou o aluno até a minha sala e falou assim, eu não quero ele fazendo prova mais em sala de aula. Ele vai fazer a prova, todas as provas aqui, e seriam várias provas globais. Esse aluno falou assim, eu não entendi por que ele me tirou da sala, tava todo mundo rindo. Aí eu falei assim pra ele, pede desculpa pra ele, conversa com ele, você tava rindo dele, isso não é legal. Ele tentou conversar com o diretor e o diretor deu as costas pra ele e falou, não quero papo, eu não quero conversa com você, não tem desculpa. E o aluno ficou me indagando por várias vezes durante a semana, por que ele não quer conversar comigo? Esse aluno é até bastante questionador, é um aluno que questiona tudo. Eu falei assim, olha, eu não sei o porquê. Converse com ele depois. Aí ele tentou por diversas vezes e não conseguiu. Não teve sucesso até hoje, essa situação entre os dois
dois não foi resolvida. Eu estava no posto de saúde, eu dei de cara com ele lá no posto de saúde. E aí tinha umas 3 mães sentadas atrás de mim. E eu fiquei nervosa porque eu vi ele ali, eu abaixei a minha cabeça, que assim que eu vi ele eu comecei a ficar trêmula. E aí as mães atrás... Ou seja, ele provoca esse tipo de reação em você. Exatamente. Não é que eu tenho medo dele. Eu vejo ele, eu já sinto assim que é uma pessoa inacessível que ao tempo todo vai poder me agredir verbalmente. Então essas mães, elas nem sabiam do ocorrido comigo, elas estavam atrás de mim e falaram assim, nossa, eu não sei como é que um homem desse é diretor. Eu fui à escola porque ele me chamou pra falar sobre o meu filho e ele me tratou na maior ignorância. Aí uma outra mãe disse assim, comigo ele não faz isso, porque eu falei com ele que eu ia pegar ele do lado de fora e ia bater nele se ele continuasse fazendo isso. Ele não tem postura de diretor, ele não sabe ouvir, ele só sabe gritar. E o meu filho, inclusive, estuda nessa escola, mas ao tempo todo ele tem vontade de sair, mas eu falei com ele, segura que falta pouco tempo, porque a gente sabe que nada pode ser feito, né? Afinal, ele é o diretor. Você confirma o que essa mãe disse? O diretor tem dificuldade de ouvir ou não ouve ninguém e usa de gritos, de histerias na lida com as pessoas lá dentro da escola? Sim. Inclusive, igual eu já disse, né? Comigo foram várias vezes ele gritando, dizer que eu não quero ouvir, eu não vou ouvir, eu não quero justificativa. E eu, inclusive, até já fiz um questionamento para ele, você tem que ouvir, você tem que pedir. Ele falou assim, eu mando e você obedece. Então, eu acredito que com as mães ele tem o mesmo posicionamento. Eu sou o diretor, ou seu filho age de acordo com aquilo que eu dito, ou a senhora vai ouvir o que eu tenho que falar e eu não vou ouvir a senhora. Então, eu acredito que seja essa postura dele com várias pessoas. Ele já te humilhou? Sim. Inclusive, na sala dos professores, não tinha professor, mas nesse dia ele estava junto com a secretária e ele me chamou, disse assim pra mim, eu falo que o seu serviço do noturno tá sendo péssimo, você é péssimo no que você faz, que serviço horrível você está fazendo, você não acredita. Nossa, mas que serviço horrível, eu ainda vou te mandar embora. Ele, então, é praticante de assédio moral na escola? Sim, não só comigo, né, mas com as minhas colegas. A maioria delas tem medo de falar, porque elas falam que precisa do trabalho. Eu também tinha medo de falar, mas desde então que ele me chamou de desequilibrada, ele quis fazer, me passar, né, pra Mariusa, que é a inspetora da escola, como se eu fosse desequilibrada. Então ele não quis me ouvir no momento que eu estava falando diretamente com ele, mas no momento que eu desabei, que foi um desabafo que eu fiz, ele fez questão de ligar para essa inspetora para que ela ouvisse a forma que eu estava. Eu estava realmente descontrolada. Após inúmeras vezes ele me humilhar. Então eu acho que ele usa do seu poder para humilhar as pessoas que estão abaixo dele. Qual a posição da Superintendência Regional de Ensino? Então, até hoje eu não vi nenhuma atitude tomada em relação a eles. Eu sei que eles foram até a escola para fazer perguntas relacionadas à minha índole. Eu não vi solução, porém eu conversei com a Edivânia na escola. Ela não fez uma ata para mim, mas eu deixei o boletim de ocorrência. Ela me disse para ter... Você fez boletim de ocorrência disso? Eu fiz boletim de ocorrência. Inclusive eu denunciei também para o sindicato. Eles estão no processo, no Sindiúti. Estou aguardando também esse processo. Mas até então, pelo que eu soube, vai ter uma comissão na escola, né? Eu não sei o termo certo para dizer, mas eles estavam lá para fazer um relatório para averiguação do que de fato aconteceu. E a superintendência, então, prometeu averiguar? Sim, que isso seria demorado, mas eles tomariam uma solução. Eu entendo que há um tempo para isso, mas eu não estou tendo condição de trabalhar e ele continua num cargo como se nada tivesse acontecendo, pedindo apoio dos professores, dos companheiros de trabalho e até mesmo dizendo aos ventos que eu sou desequilibrada. Você nos disse aqui fora do ar que tem sofrido na pele com a sua saúde por conta desse comportamento desse diretor e que você não abre mão do trabalho porque você tem uma família para sustentar. Comente. Sim, eu não consigo comer direito, eu tô saindo manchas roxas pela pele. Anteriormente isso eu já estava saindo uns caroços, eu não imaginei que fosse emocional, mas eu saí caroços pelas pernas, né, manchas, não tô dormindo, não tenho dormido direito. Eu já fazia o uso de remédio de ansiedade, mas agora eu vou ter que trocar, porque ele não me está fazendo mais efeito, porque eu durmo sonhando com isso, eu acordo sonhando com isso, eu fico o dia inteiro pensando nisso, meu cabelo tem caído bastante, eu não tenho ânimo pra nada, eu não tenho ânimo pra fazer comida, eu
não tenho ânimo para lavar vasilha, eu só fico lembrando das palavras que eles disseram. Você é uma ineficiente, você é incapaz, você é péssimo naquilo que você faz. Eu falo assim, né? Eu estudei muito para chegar até aqui, eu passei muita dificuldade para chegar até aqui e eu não quero isso pro meu filho, sabe? Eu entrei nessa profissão porque eu queria fazer a diferença e infelizmente eu fico muito triste de um diretor tratar as pessoas dessa forma. Aliás, tratar pessoas que estão na área da educação dessa forma, porque a própria palavra já diz educação e eu não vejo que esse diretor, ele está apto para esse cargo, sendo que ele trata as pessoas com falta de educação, com falta de interesse de ouvir, de troca de aprendizado. Ele não demonstra ser uma pessoa apta para o cargo, pelo contrário, ele demonstra que ele não está apto para isso, porque nem ele mesmo consegue entender o que ele está fazendo ali na escola. Eu acredito que ele está ali só com essa postura de diretor, como nome de diretor, mas não com ações. Essa situação já te fez chorar? Várias vezes. Aliás, no dia do ocorrido, que foi o dia que eu acabei ficando desnorteada, chorando, né? Saí do controle emocional, eu fui parar no posto de saúde dirigindo, não sei nem como eu cheguei lá, eu sei que eu estacionei o carro e já entrei, eu fiquei umas 3 horas dentro do consultório e aí eles me atenderam, me deram clonazepam na veia, pedi meu sogro para me buscar, meu sogro me buscou, levou o carro e desde então tocar no assunto eu fico nervosa, começo a chorar, eu lembro, fico mal e eu iniciei um tratamento com a psicóloga, chorei bastante com ela, né, o que aconteceu, ela até falou comigo, não fica assim, esse problema não é com você, o problema é com ele, então é ele que tem que se tratar, não é você, mas ela me direcionou para um psiquiatra para mim poder fazer o tratamento ideal, né, porque infelizmente eu não tenho condições de voltar agora, eu gostaria muito pelos professores, né, que me abraçaram na escola, mas infelizmente eu não tenho condições, eu vejo ele, ou só o fato de pensar que ele está lá, eu já fico mal, já tenho vontade de chorar, já tenho vontade de sair correndo do lugar, eu não consigo mais ter esse contato com ele. Criou-se um pânico, então. Exatamente, um pânico. Você está afastada por motivo de saúde? Estou afastada porque eu estou fazendo tratamento, né? Tem ligação com essa situação que você está vivendo? Exatamente, que eu estou fazendo a terapia psicológica.